Olá, eu sou Lorena Scatolin e o assunto de hoje é agradar para ser aceita. Esse assunto é um pouco delicado porque em muitas situações ocorrem violências sexuais, violências no relacionamento e isso acaba sendo um pouco incômodo. Em especial, nós vamos para um agradar para ser aceita quando a atividade sexual ela não está sendo legal, quando você realmente precisa agradar a outra pessoa para que você seja aceita naquele relacionamento. Em muitas situações, nós podemos não estar à vontade ou com desejo de iniciar uma atividade sexual por alguns motivos, sendo eles: eu acredito que eu preciso de ter um desejo espontâneo para que eu inicie uma atividade sexual, e aí a gente já sabe que desejo espontâneo nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre eu vou acordar com vontade de fazer sexo, nem sempre eu vou olhar para minha parceria e vou ficar com vontade de iniciar uma atividade sexual. Às vezes esse desejo ele vai ser responsivo. 90% das vezes esse desejo vai ser responsivo, ou seja, vai ter um contato ali, um contato mais próximo, um carinho, uma iniciativa, e aí o meu desejo ele vai responder àquele contato, né? Então seria uma outra forma de desejo que a gente tem, ou seja, já é uma nova possibilidade de você se ver nessa situação aqui. Só que quando a gente fala de agradar, não é nessa questão de desejo espontâneo, mas sim de desejo responsivo e seria para ser aceito. Então, eu não estou com desejo nunca, eu não tenho desejo de iniciar uma atividade sexual, mas aí eu faço só para, sei lá, para fazer uma média aqui com meu parceiro, com a minha parceria. Só para que eu seja aceita naquele relacionamento, porque se a gente não tiver sexo 3 vezes na semana, nosso relacionamento vai acabar. E aí, te chamo aqui, te convido a observar o seu desejo sexual por motivos de, às vezes eu tenho esse questionamento, né, essa crença de que o meu desejo ele deve ser sempre espontâneo, e agora nós sabemos que existe também o desejo responsivo, então te convido a olhar a sua forma de sentir desejo para uma relação sexual. E se não for essa crença de desejo espontâneo, desejo responsivo, eu vou olhar para uma outra questão que é uma diminuição do seu desejo. Então, será que eu tenho um transtorno do desejo hipoativo? Será que eu não sinto desejo? Será que eu tenho um transtorno, uma disfunção sexual e aí isso precisa ser trabalhado? Porque pode ser que eu esteja passando por questões de alguma disfunção hormonal. Será que eu estou passando por algum estresse no trabalho, alguma preocupação? Enfim, né? Será que é um período ali puerpério, do puerpério? Será que é uma gestação, que eu estou durante essa fase de gestação e aí questões hormonais estão bem bagunçadas? Então a gente vai olhar para o que está acontecendo. Se o meu desejo realmente está tranquilo, olha, eu até sinto desejo sexual e tal, mas não consigo chegar lá. E aí vocês observem bem, porque é uma coisa relacionada à outra. Se eu não chego ao orgasmo, consequentemente isso vai impactar no meu desejo, na minha vontade de iniciar uma atividade sexual. Porque se toda vez eu me coloco numa atividade sexual e eu não sinto prazer, a minha vontade de iniciar uma atividade sexual vai ser menor a cada vez que eu me propor a fazer isso. Aí a gente entra de novo nesse fazer sem vontade para agradar o outro. E aí o quanto vale realmente agradar o outro para ser aceita? O quanto vale a minha relação comigo mesma e o meu bem-estar para eu me colocar numa situação, que é desconfortável para mim? Então aí a gente vai para uma outra situação. Às vezes aquele contato, aquela preliminar, ela não acontece ou ela não é legal. Então, para eu não desagradar outra pessoa e falar assim, olha, fulaninho, sabe que seu oral é ruim? Sabe que preciso de mais estímulo, preciso que seja mais interessante, preciso que uma preliminar seja melhor, precisamos melhorar essa relação sexual porque não tá legal, não tá bom para mim. E aí?
Se eu tenho dificuldade de expor aquilo que eu sinto, as minhas necessidades, aquilo que eu realmente tenho vontade, aquilo que eu tô sentindo, aquele problema que eu tenho, eu vou só agradar a outra pessoa para ser aceita naquela relação. Por que aceita? Porque a partir do momento que eu exponho um problema, pode ser que eu sofra com aquilo, porque a outra pessoa não aceita o que está sendo dito. E aí é claro que vale a pena repensar na relação que a gente se coloca, porque a partir do momento que eu começo a pisar em ovos, a ter medo do que eu vou falar, ter medo do que eu vou expor para minha parceria, porque como essa pessoa vai entender isso que eu estou tentando dizer? Pode ser um problema de comunicação ali, de você não ser assertivo, ou de você ter dificuldades ao expor. Então, olha, eu não gosto da forma de fazer sexo, eu não estou achando legal, acho que a gente poderia mudar, isso daqui não tá legal, não tá me fazendo bem. Pode ser que você fale assim, o sexo tá ruim. Pô, foi sempre ruim ou tá ruim agora? O que tá ruim? O que é preciso melhorar? O que tá chato? E aí a outra pessoa, ela também pode ter um problema na escuta, o sexo não tá legal. Eu não te amo mais, o sexo tá ruim, vamos terminar agora. Então, percebe que além desse problema na comunicação, tem um problema na escuta, né? De que um fala um negócio totalmente distorcido, o outro entende mais distorcido ainda. Ou um é assertivo, mas o outro entende totalmente distorcido. Então, é interessante a gente ver o que está acontecendo aqui para essa comunicação. E aí a gente também vai ver aquele contato dentro da relação. Por quê? Pode ser que eu sinta desejo sexual, sim, olha, eu tenho vontade de fazer sexo, porém, só de eu imaginar que vai ser um contato sexual ruim, eu já não quero mais. Então a gente vai pensar sobre como que está sendo esse contato sexual. Como que é esse repertório? Qual que é esse estímulo? Tem preliminar? Como que é essa preliminar? E depois do sexo, o que a gente faz? Depois do sexo é algo muito sem graça, ninguém conversa, cada um vira pro seu lado e dorme. Eu gostaria de ficar de conchinha, ele não. Eu gostaria de estar abraçado, ele não. Eu gostaria de fazer, sei lá, outra coisa e o outro não. Então, como que é esse pós-sexo? Como que é essa comunicação depois? Como que é esse contato íntimo depois? Pode ser que durante a semana é péssimo e só se aproximem para a atividade sexual. Mas... e aí a gente tem uma outra questão que é: eu preciso estar sempre agradando a minha parceria para que ela me aceite sexualmente, para que ela aceite os meus convites. Que aqui vocês já perceberam que mudou o assunto. Então, se eu preciso estar sendo sempre muito bem agradada, se eu preciso de que, sei lá, ele me trate super bem, ok, quem que não gosta de ser bem tratada, né? Aí sim vale a pena, poxa, eu sou educada, eu sou carinhosa, minha parceria é carinhosa também, gosta de que eu seja carinhosa, gosta de receber carinho, gosta de ser bem recebida. E aí isso daqui vai afetar positivamente na atividade sexual, né? Não, mas aí tem que me levar sempre para o motel mais caro, tem que me levar para uma viagem mais cara para que aí aceite os convites sexuais. Aí a gente vai pensar sobre como que está sendo feita essa parceria, como que está sendo formada essa parceria. Mas em especial para a gente se atentar para desejos, né? Então, será que eu tenho uma crença de que o desejo tem que ser sempre espontâneo, sendo que existe também um desejo responsivo? Será que eu tenho uma disfunção sexual do tipo transtorno do desejo hipoativo? Eu tenho uma diminuição do meu desejo por inúmeros motivos? Será que a atividade sexual precisa dar uma ajustada no repertório porque não tá bacana? Será que eu preciso de que melhore as preliminares? Será que eu preciso que melhore as carícias? Será que eu preciso de ajustar essa atividade sexual? Porque a partir do momento que você se pega numa atividade sexual só para agradar o outro, para permanecer naquela relação, porque de resto é tudo legal, menos o sexo, aí é preciso de realmente dar uma pausa para ver o que é legal para ser trabalhado. Ou num outro momento, eu me percebo sempre fazendo sexo e aí eu não tô com vontade, eu tô me sentindo mal nessa situação. Mas aí a gente questiona, eu tô numa relação, nem sempre eu vou estar com vontade de fazer sexo, nem sempre a minha parceria vai estar com vontade de fazer sexo no mesmo momento em que eu estiver. Mas, se eu sei que iniciar uma atividade sexual vai ser gostoso, que ao final eu vou me sentir satisfeita, vai ser prazeroso, eu vou dormir bem, ou eu vou ficar bem, vou ficar tranquila,
né, por conta daquele estímulo, por conta daquele contato sexual, então perfeito, eu vou me colocar nessa atividade sexual. E foi legal? Foi bom? Ótimo. Não, eu me coloco numa atividade sexual, não é legal, eu fico cansada, eu fico estressada, eu fico pensando que tem que acabar logo, depois é horrível. Aí a gente vai pensar sobre o porquê que você está se colocando nessa atividade sexual, sem desejo, sem vontade, e é ruim, o porquê que é ruim e o que está acontecendo ali que precisa ser trabalhado. Né? Então, quando a gente pensa de agradar para ser aceito, é interessante a gente entender o contexto, o porquê que eu agrado, porquê que é importante ser aceito, quando é algo sexual, o que está acontecendo de fazer sem vontade, ou de não ter vontade, ou de precisar de um ajuste ou não. Certinho, pessoal? Então, assim, o objetivo aqui foi a gente compreender a respeito dos desejos, dos tipos de desejos, sobre se tem uma disfunção ou não, sobre as situações em que eu me coloco, a necessidade de um ajustamento do repertório e é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Até mais. Tchau, tchau.